E o Alforadrim pergunta, por favor, poderiam falar sobre o visto de estudante M1? Posso sim. Visto M1 é um visto para estudante em cursos profissionalizantes, o que a gente chama vocacional, né? Então, o F1 é curso idioma e acadêmico. Então, você vai fazer idioma ou faculdade, por exemplo. O M1 é para você fazer curso de piloto de avião, curso de gastronomia, curso de estética, cursos de informática, de mecânico, de ar-condicionado, mecânico de avião. São esses cursos profissionalizantes. Então é um visto relativamente pouco usado. Ele é muito usado por piloto de avião, né? Muito, muito, muito De usado. avião. Um detalhe é que, infelizmente, ele não te dá direito ao CPT e OPT. Mas ele dá direito a que você faça um pequeno estágio de até 6 meses. 6 meses no final do curso. No final do curso. Mas como é muito mais barato voar nos Estados Unidos do que no Brasil, o pessoal que quer fazer várias horas de voo e tal, né, para atingir piloto comercial, piloto de linha aérea, então eles vêm para os Estados Unidos treinar. E vem muito com esse visto, com M1. Já vi também, né, gente que vem para fazer curso de TI, curso de mecânica também, tá? Então é isso que é o visto M1. E vai ter um certificado acadêmico, né? Vai ter um certificado de curso profissionalizante vocacional. Né? É o que eles chamam de certificado, né? Um nível certificado. E a Maria Caroline pergunta, né? E para farmacêuticos, Davi, quais as possibilidades de visto? Olha, farmacêutico está dentro da área de STEM, porque é da área de saúde, biológicas, principalmente farmacêuticos que trabalhem com pesquisa, desenvolvimento, novos medicamentos, ou que trabalhem em laboratórios, tem uma vantagem, exatamente. Indústria química tem uma vantagem em relação a conseguirmos desenvolver um endeavor mais forte para aprovação de um EB2. Então, sim, é possível. Se você quer entender se o seu currículo é um bom currículo para aplicação para EB2NW, manda para a gente, volare.com/currículo, a gente analisa sem custo nenhum e a gente já consegue te dizer qual que é a probabilidade. Ou, se preferir, entre em contato conosco, agenda uma consulta, a gente vai ter o prazer de analisar o seu caso e te atender. Uma pergunta do Leandro para vocês dois, depois eu dou ainda um palpite meu, né? Boa noite, parabéns. Será o fim do EB2NW? Eu não sei por que a gente estava falando bastante do H1, né? Então, se o H1, que é para profissional qualificado, se vai ser o fim do EB2, são vistos diferentes que coexistem de forma muito harmônica. Uma coisa é um visto temporário. Todo visto temporário não imigratório, ele tem a característica do indivíduo que quer vir para cá, trabalhar durante um tempo e depois retornar para o seu país de origem. E você vai ter os vistos imigratórios, que são concedidos com base legal, onde você já tem uma cota pré-determinada de green cards que já são aprovadas todos os anos para serem concedidos. Então, não acredito. É o contrário, que a gente tem repetido bastante. Se os Estados Unidos entrarem em um sistema de exigência de vistos, principalmente para trabalho aqui, ou seja, nessa cruzada contra imigrantes indocumentados, vai ser necessário reforçar o sistema imigratório legal, aumentando a quantidade de vistos, aumentando a quantidade de green cards. É a única forma dos Estados Unidos, de fato, comprar essa briga. Então, a tendência daqui para frente é melhorar. Minha opinião a respeito do visto EB2NW. Quanto mais eu estudo esse visto, mais eu me convenço que esse visto ele tem uma característica única. Ao contrário do H1B ou de outros vistos temporários em que você vem, J1, por exemplo, visto de estudante, enfim, em que você vem para ter uma participação, em princípio, temporária no país, esse visto EB2NW ele tem uma espécie de espírito próprio. A ideia desse visto ela começa no Proposed Endeavor. Ou seja, os Estados Unidos eles querem ver ali a essência de um imigrante, alguém que quer se somar ao país. Ele está trazendo para o país um benefício. Então ele quer ser o oficial de imigração ele tem que perceber isso no processo. Né? Ele realmente quer ser um dos nossos. Ele quer ser um compatriota nosso. Ele quer somar para o país. Ele está trazendo a arte, a profissão dele para melhorar. Daí a questão
da importância nacional, o mérito substancial. Então, visto único, completamente diferente, não dá para comparar com nenhum outro visto de natureza profissional. É um visto onde estão presentes a espontaneidade, ou seja, o sujeito quer vir, e o oficial de imigração ele tem que sentir que a sua vinda para os Estados Unidos é um efeito colateral do seu desejo de colaborar com o país. Eu penso isso. Bom, e a minha opinião é de que não acaba, e eu acho que eu tenho esperança que até aumente. O que eu acho que aconteceu no último ano deu uma ajeitada na carga aí, né? A imigração reformulou alguns critérios, algumas regras, porque talvez esse visto estivesse sendo de alguma forma ser abusado. E muitas vezes não é pelo imigrante, não é pelo candidato ao EB2NW, é porque algumas pessoas acabam estimulando pessoas, né, com um perfil fraco, né, a fazerem aplicações, são quase aplicações frívolas, né? Isso acabou levando a ser uma frustração, aumento do número de negativas para brasileiros. E eu acho que o mercado tem a tendência agora de dar uma limpada, né, ficarem as pessoas que são mais criteriosas, e aí o visto volta a ser usado, né, de acordo com o espírito do legislador, né, para o qual ele foi concebido. Então eu acho que continua bem o visto EB2NW, né, mas com essa ressalva, né, talvez não dá mais para fazer processos muito, muito fracos como o pessoal estava fazendo antes, né? E a Andressa Guedes, ela pergunta o seguinte, olha, boa noite, senhores, eu já estou em contato com vocês há mais de um ano. Já falei com vocês, tenho tecnologia em marketing, bacharelado em administração e 8 especializações. E eu tenho um empregador que teria interesse em me contratar. Vocês acreditam que eu tenho a possibilidade de aplicação para esse visto da Live, que é o H1B? Detalhe, já iniciamos nosso processo para EB3 Unskilled este ano. Então, ou seja, ela já está, se ela começou esse ano, está aí num schedule aí de 3 anos a 4 anos, certo? O H1B podia ser uma alternativa para ela vir para cá. Eu acho que é o caso que você falou, Davi. Se o empregador dela é a Amazon, né? Que por acaso é o que mais contrata com o H1B aqui, né? Seja a Amazon, que é o teu empregador, né? Seja outra empresa. Se abrir uma vaga para você e você for sorteada, pode ser uma boa alternativa para vir para cá e aguardar o prazo do EB3, que é o Green Card, né? Exatamente, porque é um visto que já vai te autorizar residir trabalhando aqui nos Estados Unidos, o núcleo familiar pode acompanhar, cônjuge, filho, se tiver, pode vir junto. Lembrando que através do H1 o cônjuge não pode trabalhar, mas pode acompanhar. E te permite ficar aqui o tempo necessário até você receber, de fato, o Green Card através do EB3 e fazer essa mudança, né? Então, sim, é uma possibilidade. E a Mariana Bastos, ela pergunta sobre o visto EB1A. Como é feita a análise subjetiva, aquela depois de comprovados os 3 critérios? Acho que ela está falando do teste de totalidade, Isso. né? Do Kazarian Test. Kazarian Test, né? exatamente esse. Como é feito isso? O Kazarian Test, na verdade, ele é um complemento. Não é que você comprovou e ele vai dar sequência. Você precisa demonstrar que os 3 critérios ou mais que você atendeu, o mínimo são 3 dos 10, para que você seja elegível ao EB1A. É que, primeiro, eles têm conexão entre eles. Eles não podem ser prêmios desconexos. O que significa isso? Quando a gente fala de análise subjetiva, vamos analisar agora cada um dos critérios e vamos ver como eles se relacionam como uma coisa só. Vamos imaginar aqui, supor, um profissional de educação física que foi campeão nacional e de competições internacionais numa modalidade esportiva que ele pratica, seja como profissional e tudo mais. Bacana. Então ele tem prêmios nessa modalidade por ele ter participado de campeonatos. Paralelamente, ele também tem um curso de emagrecimento. Então ele dá palestras sobre emagrecimento, ele publica artigos a respeito disso. Tá? Veja bem, uma coisa é o prêmio, outra coisa é o trabalho como profissional de educação física. Ainda que ele publique artigo e ele tenha palestra sobre isso, que são 2 critérios, os prêmios que ele tem é de uma outra coisa que não se correlaciona. Davi, mas não é tudo esporte? Mas ele não está reconhecido como esportista. E ele não tem o suficiente para ser reconhecido
como um profissional de educação física. Então, todos os critérios precisam se correlacionar. A análise subjetiva é isso, é entender se eles se correlacionam, entender se cada um das evidências que você está apresentando de fato são evidências sustentáveis, tá? Ou seja, que demonstram a qualidade sua como profissional de destaque. E, por último, evidência se você vai continuar contribuindo com os Estados Unidos dentro daquela área, que aí geralmente a gente utiliza cartas de recomendação ou empresas interessadas em contratar os seus serviços ou a trabalhar contigo aqui nos Estados Unidos para demonstrar continuidade das suas habilidades aqui no país. Então, o teste de subjetividade é isso, analisar individualmente esses critérios, a qualidade dessas evidências, entender se eles montam um perfil único e coeso e se você vai continuar contribuindo com os Estados Unidos nessa mesma área de atuação.